todas as terças, às 21h, com histórias de vida que vão te inspirar no Evangelho. Te esperamos para ser transformado pelo Falando da Palavra. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Falando da Palavra. Hoje nós estamos aqui diretamente da TV Capital, canal 9.1, a TV que tem alcance em Rondonópolis, Cuiabá e os 11 municípios da Baixada Cuiabana. E é sempre um prazer te receber aqui, sendo nosso telespectador, e que você possa continuar junto conosco, sendo abençoado através de cada programa, através de cada palavra ministrada aqui. E hoje nós temos um convidado muito especial, muito bacana. A gente vai ter um bate-papo aqui bem diferente também. Estou recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Célio Lazzarotti. Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Fernando. Alegria estar com vocês aqui, viu? Já há um tempo a gente estava programando, né? Exatamente, graças a Deus Mas assim tudo saiu. tem o tempo certo, né? Exatamente, pastor. Alegria minha, viu? Estar aqui com vocês. Amém, glória a Deus. Pastor, conta um pouquinho pra gente quem é o pastor Célio Lazzarotti. Fala um pouquinho da sua história pra gente. Bom, eu sei que o podcast a pessoa tem que falar dela, né? Exatamente. E às vezes a gente tem dificuldade de falar da gente, né? Porque a gente quer expor, como diz o Evangelho, né? Sabe que eu tenho, antes de falar disso aí, Fernando, tem um assunto legal, porque eu acho que esse Evangelho que expõe Cristo é muito necessário, né? Sim. E assim, a gente vê que muitas vezes a igreja, já não estou nem falando que você pediu do pastor Célio, né? Não. A igreja ela não pode perder a essência. Sim. Não é? Eu tenho conversado muito esses dias com alguns pastores, alguns amigos, alguns irmãos, que essa essência de quê? Do que é o Evangelho. Por quê? A gente vive um tempo que as pessoas estão tratando muito a mente, né? Necessário, nada contra. O eu, né? Exatamente. Mas isso não pode substituir o princípio do Evangelho, que não é egocêntrico. Não é falar do que eu sou. Uhum. Sempre o Evangelho fala sobre expor Cristo. O Evangelho é sobre Cristo. Exatamente. Né? E até eu peguei essa carona aqui na sua pergunta, porque eu sei que o podcast muitas vezes tem que falar da pessoa, né? Nada contra. Mas me lembrei disso agora, porque o Evangelho, e a gente como pastor, a gente como cristão, a gente precisa entender isso. A gente não tem que tratar o eu, a gente tem que tratar exatamente quem Cristo é em nós. É que quando nós aceitamos ele, não é mais a gente que tem um controle até da nossa própria vida, não é mesmo, pastor? Então é a vida de Cristo em nós. Então, isso vem confrontar, muitas vezes, o que a gente tem ouvido até em igrejas. Sabe, eu fui uma vez, estava ouvindo uma vez, e a pessoa falava tanto de tratar o eu. Olha para você mesmo, seja você mesmo, trate você mesmo, olhe para o espelho e diga, eu posso, eu sou. Qual o problema disso? Nenhum. Mas desde que isso não tire o princípio maior de tudo, que não é sobre nós. É sobre o que Jesus pode ser em nós. Então a igreja precisa cuidar disso. Eu particularmente me preocupo com isso, porque eu tenho que ser a minha melhor versão? Tenho. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque a minha melhor versão sobre mim mesmo, como diz, não é tão boa assim. Mas o que Paulo diz? Paulo falou assim, convém que eu morra, porque eu quero morrer com ele, e que ele nasça em mim, e eu quero ser crucificado com ele, para ressuscitar com ele também. Então, o que eu percebo? Que a gente não pode entrar nesse princípio de que é só eu, tudo por mim, eu posso em mim mesmo, porque até a força que a gente tem, Fernando, ela não provém da gente. Não pode ser assim. Então, falar sobre nós é bom, mas a gente nunca pode esquecer que a nossa vida e o Evangelho, ele não é egocêntrico. O Evangelho tem que ser cristocêntrico. Né? Esse podcast, esse programa falando da palavra,
Que bom, é um título muito sugestivo, falando da palavra, mas qual a palavra? A palavra daquele que é. Então, eu tenho percebido que, muitas vezes, a igreja tem preocupado em tratar muito a mente e esquecido de tratar o coração. Porque a gente não pode entrar nessa de que é só a sua melhor versão. Como eu já falei e repito, não é sobre a minha melhor versão. Aí você pergunta, mas você é contra a pessoa falar, não, seja a sua melhor versão? Poxa, se eu falar isso aqui, eu vou arrumar até problema, né? Porque... Tem tanta gente que acredita nessa ideia, né, pastor? E eu acredito que a gente tem que ser a nossa melhor versão. Só que tem um detalhe, a nossa melhor versão, Fernando, é muito limitada. A melhor versão do Célio é limitada. E talvez essa melhor versão, pastor, para nós é uma situação, mas para as outras pessoas que nos enxergam de longe, talvez não é uma melhor versão para ela. Sim. Por isso que isso que o senhor está falando é muito importante, de nós sermos a versão de Cristo. Sim. Porque essa versão nunca falha e ninguém vai enxergar ela de uma outra forma. Sim, é uma versão nós universal. somos limitados, nós somos falhos. Exatamente. Nós somos não tão fortes assim como imaginamos. Por isso que eu falo, evangelho cristocêntrico. O que é o evangelho cristocêntrico? Não é sobre uma filosofia nova, doutrinária, ou sobre ser armeniano ou de uma outra ideologia de um evangelho. Outro pensamento. Mas é sobre entender que Cristo, Jesus, o Messias, né? Porque você sabe que, por exemplo, não é sobre aceitar Jesus, sobre aceitar o Cristo também, o Messias. Porque aceitar Jesus como Jesus, os judeus aceitam. Mas eles não aceitam Cristo, o Messias. O que aconteceu quando Pedro falou? Jesus perguntou para Pedro, até lembrei dessa passagem agora. Jesus perguntou o quê? E o que vocês falam a respeito de quem eu sou? Aí Pedro fala assim, tu és o Cristo. Tu és o Messias. Pedro ali, Fernando, ele estava contradizendo, estava arrumando um problema com os judeus. Por quê? Eles aceitaram Jesus como o Jesus que veio ali, está fazendo muita coisa boa e tal. Mas o Cristo, o Messias, né? Até hoje eles não aceitam. Né? A linhagem judaica, não messiânica, né? Não aceita. Então, a gente aceitar o Cristo, o Messias, que ele é o centro de tudo, que tudo é por ele, tudo é para ele, tudo vem dele, e até a nossa vida precisa ser vivida, não guiada por nós, pelo eu, o nosso eu, mas Jesus vivendo em nós. Então, assim, eu percebo até diante dessa atualidade que a gente vive como igreja, porque, falando de mim agora, eu estou na igreja desde 1987. Eu cheguei na igreja, eu tinha... Não, até antes, 1986. Eu cheguei na igreja de 10 para 11 anos. Né? Então, na minha infância, eu já conheci a igreja em Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte, natural de Belo Horizonte. E lá eu conheci Jesus. Foi ao mesmo tempo que seus pais converteram? Sim. A minha mãe era separada do meu pai, né? E cuidava de 3 filhos, com muito sacrifício, uma dificuldade terrível, né? Em Belo Horizonte. E diante de tantas situações espirituais e emocionais e de tanta dificuldade que a gente vivia, vendo aquela realidade. Eu cresci assim, vendo uma realidade que, para mim, eu jamais imaginaria ser pastor ou, sei lá, ter qualquer coisa na vida, né? Porque a realidade te leva a entender isso. Né? E eu vim de uma família muito humilde mesmo. A gente passou muita dificuldade quando era criança. Muita dificuldade mesmo. E assim a gente chegou na igreja, em Belo Horizonte. Assim a gente chegou até Jesus, né? Com uma realidade muito complicada. E a minha mãe, ela foi para Cristo pela dor também. Pela dor. E buscando, né? Uma mulher criando 3 filhos. Não tinha nem suporte para
gerenciar isso tudo só, né, pastor? E trabalhando quase de dia e de noite. E essa foi a nossa realidade quando chegamos a Cristo. E desde 1986 para 87, eu estou na igreja. Só que assim, a gente se converteu, Fernando, e a gente já se entregou para a igreja totalmente. Entendeu? Eu já, desde essa época que eu praticamente vivo na igreja. Então o senhor começou a servir ali, interagir? Comecei a servir, já me interessei por tudo. Já comecei a querer aprender música e me tornei um baterista na igreja. Aí comecei, Olha que maravilha. comecei a me interessar muito pela música. Então eu participei desses movimentos na igreja. Né? Em 1997, 98. Eu vim para cá em 1997. 97, em Cuiabá. E nunca perdi o contato com... Porque assim, eu já estava muito ligado com a música, né? Uhum. Já tinha gravado muito. Na época era disco. Eu gravei disco. E a igreja que o senhor frequentava lá em Belo Horizonte tinha aqui? Ou como é que foi esse processo? Tem a mesma igreja quadrangular. Que a gente congregava lá e viemos para cá. Mas assim, nessa época de músico lá em Belo Horizonte, eu gravei disco. Na época era disco, né? Aí veio esse negócio de fita, né? Isso você nem lembra. O senhor já gravou na época, em 97, o senhor já chegou a gravar? Não, eu gravei em 93, 94. Nossa! Gravei disco quando a gente gravava em 8 canais, ainda analógico. Né? Você tinha que fazer a mixagem já salvando, né? Porque a gente só tinha 8 canais. Sim. Então eu fiz muita coisa lá em Belo Horizonte, em estúdio, né? Na época era disco e fita cassete. Você chegou a conhecer? Você é novo, né, Fernando? Sou novo, mas eu já tenho até uns materiais que eu já dei uma olhada, de ministrações antigas que são dessa época das fitas cassete. Gravei muito lá e aí vim para cá em 1997. Fomos enviados para fazer missões, eu e a minha família. E chegamos aqui em Cuiabá em 1997 sem conhecer, sem nunca ter vindo aqui, nem para passear. O que levou, pastor? O chamado de Deus, porque eu larguei tudo. Eu e a minha esposa, eu casei em 1996, depois de menos de um ano de casado. O nosso pastor chamou a gente e falou: a igreja está fazendo missão no Brasil inteiro e a gente está enviando pessoas. Vocês têm esse chamado? Eu falei: olha, nunca pensei na minha cabeça sair de Belo Horizonte. Nunca passou, nunca tinha saído. Eu morei em 2 lugares na vida, Belo Horizonte e Cuiabá. Aí queimou no nosso coração. A gente veio sem promessa, sem conhecer. Eu achava que Cuiabá era uma estrada longa de terra, que tinha índio de um lado, do outro. Pantanal, eu achava isso. Eu achava que ia chegar, achar uma cidade assim. E viemos, eu e minha esposa, meu padrasto, minha mãe, meu irmão, minha irmã, e viemos para fazer missão, para implantar o evangelho e assim... Começar um trabalho. E sem saber o que seria. E moramos junto, tudo embolado, igual missionário mesmo, sabe? Não é igual hoje que você manda o cara, você sustenta, né? Dá todo um suporte. Muito bom isso, inclusive, eu acho. Sim, é até interessante isso que o senhor falou, que quando o senhor chegou em Cuiabá, o senhor vivenciou uma outra realidade. E a experiência com o pastoreio, como que foi, pastor? Como que o senhor foi adquirindo aqui ao chegar em Cuiabá? Porque eu já auxiliava lá. A gente sempre estava envolvido na obra, né? Sim. Como eu te falei, a gente se entregou para a obra. Desde adolescente, eu me entreguei para a obra. Mas que eu tinha outras atividades lá, como tinha escola de música, enfim, sempre fui empreendedor. Sim. Eu sempre fui empreendedor, desde criança. Eu trabalhei, como diz, né, de CLT uma vez só com 14 anos e trabalhei 6 meses, nunca mais quis. Eu sempre tive essa visão, vou fazer, vou construir. E desde criança, por necessidade, com 7 ou 8 anos de idade, eu trabalhava. Comprava um negócio, vendia pão, vendia tudo que você imaginar na vida, eu já vendi. A minha filha esse dia estava até falando: pai, já vendeu isso? Já vendeu isso? Já. Ah, mas você já vendeu tudo? Eu falei: pois é, filha. Eu acho que tudo não, mas... É a necessidade, né? Já vendi muita coisa. Eu sempre fui vendedor, sempre gostei de... Tanto que hoje eu tenho uma construtora, porque eu gosto desse negócio de construir, sabe? Eu sempre gostei de imaginar alguma coisa na mente
E colocar o projeto para rodar. E ver aquilo nascendo. Então, eu mexo com construção, enfim. Então, a gente sempre esteve na igreja, sempre esteve envolvido com a igreja. A gente sempre se entregou. E então, para mim, para vir para cá, para estar na igreja, não era novo, né? E nós primeiro abrimos uma igreja, que a sede era ali no Porto. Meu padrasto era o pastor junto com minha mãe, e eu era o pastor dos jovens, enfim. Eu tinha, 21 anos, né? 21 para 22 anos. Casado, casei com 20 e vim para cá com 21 anos. Quer dizer, vim para cá com 20 ainda. Antes de fazer 21 anos. Antes de ter 1 ano de casado, a gente veio para cá. Eu e minha esposa largamos tudo. Eu larguei, para você ter ideia, eu tinha uma escola montada lá com uns 200 alunos, entreguei a chave pro meu irmão e dei para ele. Ele falou, você quer que eu vou depositando lá para você? Eu falei, eu quero nada. Eu não quero nada que me prenda aqui. E vim, ela largou tudo também e a gente veio. E aí ficamos auxiliando, pastoreando juntos uma igreja com meu padrasto e minha mãe. A hora que essa igreja se estruturou, está muito bem estruturada, depois de uns 5 anos, aí eu fui enviado para uma igreja que estava fechada. A igreja não tinha pastor. Já estava uns 2, 3 meses sem pastor, porque tinha tido problema. Eu falei, meu Deus, eu acho que a hora que eu assumiu essa benção. A hora que eu acho que eu vou, né, pegar no meio e começa de novo. E assim eu assumi essa igreja. Muito complicada. E ficamos ali trabalhando. Eu falo que eu trabalhei nessa igreja 2 anos para começar. 2 anos para chegar no 0. Todo um processo de reestruturação, né, pastor? Não é fácil. E é essa igreja que a gente está até hoje. Glória a Deus. Que é a IEQ Som do Céu, que Deus ele tem feito lá coisas tremendas nesse tempo. Igual eu te falei, desde 98 a gente começou a trabalhar com eventos aqui. Em 1998 eu fiz o primeiro grande evento, que foi lá no ginásio São Gonçalo. Que na época eu trouxe... que eu fazia na igreja, né, os eventos. Aí a gente fez e trouxemos na época, acho que foi David Keelan. David Keelan arrebentava naquela época. Ixi, nossa. Aquele CD Águas, já era CD Águas Purificadoras. Então explodiu, aí eu trouxe num dia David Keelan, Carlinhos Félix e Mara Maravilha, eu lembro na época. Foi um grande evento. Foi um grande evento. Quantas pessoas, pastor? Nós enchemos o ginásio São Gonçalo. Acho que teve eu imagino umas 3 mil pessoas ali. Nossa. E aí foi quando a gente começou a trabalhar com os eventos na cidade, né? Fazendo grandes eventos, né? Tanto na igreja como também em locais fora, né? Pastor, e o senhor falando aí sobre todas essas mudanças que o senhor viu, né, dentro da igreja, que também aconteceram na vida do senhor, o que o senhor viu assim de diferente dos tempos atuais? Porque talvez hoje tenha algum pastor assistindo e não passou por um processo como esse, de mudar de cidade, assumir uma igreja dessa forma. Como que o senhor enxerga hoje essa mudança de aceitação de chamado, aceitação de visão? Ou fala, não, será que eu vou mesmo? Essa ousadia que o senhor teve de mudar? Como que o senhor enxerga essa mudança então, hoje? Falando de igreja, Fernando, eu não sou daqueles que fica aí, o bom era antes. Tem gente que gosta de falar, né? Música boa era antes, igreja boa era antes. Porque se eu falar isso, eu estou indo contra o que eu entendo, que a nossa vida com Deus, ela tem que ser melhor a cada dia. Como que eu vou chegar e ficar falando, bom mesmo era antes? Então eu vou ficar vivendo do passado? Eu só vou ficar vivendo das experiências que eu tive no passado? Só que a gente sabe que tem muita coisa que antes era melhor, tem coisa que antes era terrível, que não faz sentido. A igreja, ela mudou muito e vai continuar mudando. Por exemplo, eu até estava falando com você ali, que eu estava lendo uma matéria agora, antes de entrar no estúdio, de uma tendência que, em breve, esse negócio de parede preta já não faz sentido mais. Quer dizer, então, o que aconteceu nos Estados Unidos há 30 anos atrás, hoje acontece no Brasil. Hoje acontece no Brasil. Mas será que o Brasil vai demorar 30 anos para viver o que os Estados Unidos estão vivendo hoje? Né? Porque a gente sabe. O que aconteceu nos Estados Unidos foi o quê? Veio essa onda de igreja com estrutura,
Poxa, as grandes igrejas, né? Hillsong, Gateway, enfim, tantos movimentos, né? Aconteceram na década de 90 e que foi bom. Só que, por outro lado, o que aconteceu na Europa, por exemplo, é que eles perderam a geração. Então, eu sou uma pessoa que eu fico pesquisando. Meu filho hoje, com 24 anos, ele está até mais ligado do que eu. Então, o que eu percebo falando de igreja, falando de movimento nesse tempo, você sempre vai tirar algo que serve e sempre vai tirar algo que você precisa se atentar. Por exemplo, as igrejas na Europa, no avivamento de 1900 ali. Poxa, a Europa sofreu um avivamento fantástico, né? No País de Gales, na Inglaterra. Poxa, que isso? Isso aí, na época, foi até para os Estados Unidos, que foi o avivamento da rua Azusa. Então, isso quer dizer... Agora, o que aconteceu com a Europa? Ela perdeu a geração. Porque igrejas virando museu. Eu estava lendo uma pesquisa que não sei quantas igrejas que fecham por dia. Meu Deus. Por dia. Igrejas que viraram restaurantes, que viraram museu. Então, quer dizer, o que a gente tem que se atentar? O que esse povo, o que essas igrejas fizeram que veio esse esfriamento? Né? Então, a gente, como igreja brasileira, que sempre anda um pouco atrás do que acontece lá, parece que é uma sombra, né? O que acontece lá, depois de um tempo, acontece aqui. Os reflexos. A gente precisa agora se atentar para que aquilo que aconteceu lá não aconteça aqui. Sim. Porque realmente veio um esfriamento. Veio um esfriamento nos Estados Unidos, na Europa. E hoje, os Estados Unidos, eu percebo que eles estão voltando. Eu estive lá em janeiro, visitei algumas igrejas, e eu percebo que eles estão voltando. Voltando para quê? Eu não acho que é voltar para ser igreja, sei lá, antiquária, igreja que não tem estrutura, não tem nada a ver. Você pode ter uma igreja de parede preta, amarela, azul, problema. Porque o povo fica tão ligado a essas coisas, né, Fernando? Parece que se você pintar, igual você falou do pastor que está começando agora, tal, o cara pensa assim, eu vou pintar a parede de preto, vou colocar um telão ali, pronto, acabou. Na verdade, talvez seja uma mudança de foco, como a gente falou no início, né, pastor? A gente tenta colocar atrativos e esquece que o do principal, que é Cristo no centro de tudo. Então isso que eu entendo hoje, sabe? Vendo toda essa mudança, esses tempos, né, que a igreja teve, né, de épocas, né? Poxa, eu vivi naquele tempo de 98, 99, 2000, que teve aquele avivamento lá em Belo Horizonte. Eu estava lá, mais que eu estava morando aqui, mas eu sempre estava lá. Eu acompanhei a igreja Pastor Antônio Cirilo, que saíram tantos e tantos. Tantos ministérios, né, pastor? Tantos ministros de louvor, sim. David Keelan na época, Cirilo, Judson, o Diante do Trono até mesmo. Eu estava aquilo ali passou, né? Passou, foi um movimento. E o senhor acredita que ainda vai chegar um tempo como esse novamente, pastor? Eu acho que nunca vai chegar um tempo como antes, vai chegar um tempo do tempo, entendeu? E que vai ser melhor. E que eu entendo assim, eu tenho uma frase comigo, Fernando, que fala assim, o dia de hoje precisa ser melhor do que o de ontem. E como igreja, como cristãos, a gente tem que buscar isso em Deus, por mais que a gente esteja vivendo momentos que tudo puxa para que não seja. A tecnologia, a distração, o nosso tempo está tomado. Hoje as coisas acontecem muito rápido, as igrejas precisam estar ligadas, as igrejas têm que evoluir, entendeu? Mas precisa ser melhor. Agora, tempos iguais aos de antes, nunca mais a gente vai ter, porque era o de antes. Agora, como que eu vou me prender e falar assim, não, o bom mesmo é quando a igreja cantava música da harpa. Poxa, então vamos voltar a cantar música da harpa? Não, bom mesmo quando a gente tinha aqueles encontros lá, onde era tudo mais fácil. Poxa, mas não tinha tecnologia. Tudo mudou, né, pastor? Como que agora? Eu acho uma loucura, Fernando. Eu acho uma falta de tudo. A igreja chegar e falar, irmãos, vamos ser como a gente era antes. Mas como assim ser como era antes? Não tem como. Vão abrir igreja e vão encher de banco.
Porque os bons negócios eram os bancos, meu irmão. Tinha que ter aqueles bancos lá, entendeu? Negócio de bateria, larga mão, entendeu? E negócio de parede preta, de som, de iluminação. Que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí eu me volto para aquilo que a gente já falou. Porque eu lembro de um versículo na Bíblia, que eu guardo esse versículo muito. Está em Lucas 22, 54. Esse versículo, ele é pequeno. E ele fala simplesmente assim, e Pedro seguia Jesus de longe. Aí você pega, o que tem a ver isso? Tem tudo a ver, porque Pedro ele andou 3 anos com Jesus. E uma pessoa, um dos 3, né? Um dos 3. Pedro, Tiago e João. Os 3. Jesus tinha 12, Sim. tinha 3, tinha 1, né? Que era o João, que era o que colocava a cabeça no peito dele. Então Pedro era um dos 3. Agora, vamos comparar a história de Pedro com a história da igreja. Pedro andou com Jesus, viu os milagres. Pedro estava quando Jesus foi transfigurado. 3 estava lá. Pedro estava lá. Pedro viu quando Jesus ressuscitou o filho daquela mulher que estava ali, a viúva. Tocou no caixão lá e ressuscitou. Pedro estava com Jesus quando ele estava passando uma cidade. Um homem gritava e ninguém dava ouvidos para aquele homem. Jesus teve tempo para aquele homem. Pedro estava com Jesus quando eles saíram de uma margem do mar e foram para uma outra margem para encontrar um homem que morava no cemitério. Quer dizer, o endemoniado gadareno. Então, Pedro estava com Jesus quando Jesus andou sobre as águas e ele andou sobre as águas. Então, você percebe o que? Pedro estava com Jesus praticamente em 99% das experiências que Jesus teve no seu ministério. Sim. Puxa! Que privilégio desse homem. Meu Deus do céu, imagina. Eu me sinto uma pulga, como diz, né? Porque, imagina, que experiência, que é isso? Vivenciar tudo isso, né? Que é isso? A Bíblia diz, mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Mas eu falar para você, eu queria ter visto, cara. Entendeu? Poxa, você fala assim, ó, queria viver naquela época, não tinha tecnologia nenhuma, tal, tinha que andar a pé, em cima de camelo, mas só de fato você ter experiência de andar com Cristo em carne, entendeu? Que isso? A Bíblia relata algumas coisas, mas eu imagino assim, Fernando, que é um poder tão grande que a unção que estava sobre ele, a quilômetros era sentida, né? Então, vamos supor, não é essa energia que a gente sente aqui. Sim. Imagina Jesus aqui, cara. Jesus mesmo, quer dizer, puxa. Então, Pedro, Fernando, ele vivenciou isso. Ele participou de tudo. Pedro, quando Jesus ele ressuscitou as pessoas, curou enfermos, quando Jesus operou maravilhas, quando Jesus estava ali sofrendo, já angustiado, sentindo o peso que ele seria preso, Pedro estava ali, Pedro arrancou a espada, foi lá, arrancou a orelha do cara. Então, quer dizer, só que agora, no final do Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 22, um dos últimos versículos, no versículo 54, fala que Pedro seguia Jesus de longe. Então, o que a gente tem, no meu conceito hoje, como cristão e como pastor, a gente precisa cuidar para que aquilo que aconteceu com Pedro não aconteça com a gente. Seguir Jesus de longe. Entendeu? Porque, por exemplo, como a gente falava no início lá, da igreja. A igreja, se ela não tomar cuidado, ela vai cuidar da mente e não vai cuidar do coração. A igreja, se ela não tomar cuidado, ela se volta muito para a estrutura, que é bom, só nada contra. Lá na minha igreja tem parede preta. Pô, né? Eu quero colocar telão de LED e deixar até no banheiro. Tem problema, não vejo nenhum problema nisso. Porque, afinal de contas, as pessoas querem ir à igreja hoje e tem um lugar legal. É uma questão de conforto, é uma preocupação com as pessoas que vai chegando à igreja, né? A entender, a conhecer Jesus. Então, acho que a gente pode usar isso como uma estratégia para quê? Para que a pessoa se sinta bem, se sinta amada. A gente precisa colaborar também para que aconteça um mover, né? Sim. Que Deus toque na pessoa. Só que para isso não adianta eu chegar talvez numa igreja que
não tenha um ar-condicionado, talvez, ela está com a criança, talvez não tenha um som bom. A gente sabe que tem muitas igrejas hoje que estão nesse processo. Sim, é como eu te falar, isso aí, Fernando, isso é um detalhe. Eu falo para você, vamos supor, em 100%. Tem gente que fala, não, o que eu preciso é disso. Não é, cara. Não é. Aí que eu falo para você que pode ser um problema. Por quê? Porque, eu, por exemplo, tem uma época que eu não tinha ar-condicionado na igreja, eu sofria. Eu falava, cara, esse povo vem na igreja, eu falo para você, meu irmão, para ficar nesse calor aqui, é só pela unção de Deus mesmo. Mas assim, como que eu poderia dizer, para ser bem claro, não pode ser o nosso foco. Não pode. Porque senão, Fernando, seria uma receita de bolo. E se a gente for falar de receita de bolo para a igreja, deveria ser um só. Um só. Só uma receita. Qual é? É o evangelho cristocêntrico. Cristo, Jesus, o Messias, ele foi, é e sempre será o centro da igreja. Tudo é por ele. Tudo vem dele. Então aí que a gente volta para os princípios. Aí volta sim, porque princípio não é tempo. Não. Quando a gente fala assim, voltar para o princípio, a pessoa pensa assim, já sei, vou voltar lá na 1800. Não é voltar no tempo, é voltar para o lugar. Porque quando Deus aparece para Adão e fala com ele assim, onde você está, o que você fez? Você acha que Deus não estava vendo Adão? Óbvio que estava. Você acha que Adão estava escondendo lá atrás assim, pensando, Deus vai olhar e não vai me ver como? Não é? Aí Deus ainda... É até engraçado. Deus fala assim, onde você está, Adão? Mas aquele onde você está não é o lugar. Não é onde ele estava ali atrás da árvore. Mas é a posição. Onde você está. Onde você foi chegar. Né? É o que a gente precisa cuidar. Então, quando a gente fala voltar aos princípios, não é tempo. Como as pessoas estão se enganando hoje, dizendo, a igreja boa era de 2000. Igreja boa, aí eu lembro, igreja era boa mesmo quando eu era adolescente. Os jovens eram diferentes. Não. A questão é que você era diferente. Você se perdeu como igreja. Porque não existe eu sou igreja. Nós somos igreja, né? Mas nós somos corpo. Né? É até um negócio bem até polêmico de hoje em dia, né? Porque a igreja se volta para o grupo pequeno, muitas igrejas, e se volta para a individualidade. Mas sempre foi assim. Mas nunca você vai ver na Bíblia falando que eu sou igreja. A Bíblia fala que nós somos igreja. Porque eu sozinho não sou igreja. O maior engano de muita gente hoje é pensando, mas eu sirvo a Deus aqui em casa. Eu não preciso de igreja. Onde você leu isso na Bíblia? Fala para mim, não, mas a Bíblia fala que eu sou igreja. Não, a Bíblia fala que nós somos igreja. A Bíblia fala que eu sou membro de um corpo. Então pega esse dedo meu aqui, ele está mexendo. Pega ele e corta. Pega esse dedo e corta. Joga aqui. O que vai acontecer com ele? Daqui a pouco ele morreu. Então daqui a pouco ele morreu. Então esse dedo ele tem vida porque ele está ligado em um corpo. Assim somos nós. Então, é uma polêmica aí, geral. Inclusive, isso que eu estou falando aqui agora, muitas pessoas podem dizer, não, mas é porque... Não, você está assim, irmão. Você que me assiste, você está assim porque você teve problema. Você teve problema com o pastor, você teve problema com o líder, você teve problema com você mesmo. Você achou que Deus era o seu garçom e teria que te servir o dia que você quisesse. Você acha que o evangelho, muitas vezes, é resumido em ter as coisas, né? Porque venderam para você essa imagem que você agora vai ter tudo. E aonde está isso na Bíblia? O evangelho é sobre renúncia. A palavra de Deus ela tem que nos confrontar. Então, por isso que eu falo para você, estou falando do contexto ainda das pessoas que estão preocupadas em tratar só a mente e, às vezes, vendendo um evangelho que não é. Que não existe. Que não existe. Aí está cheio de gente frustrada, Fernando. Está cheio de gente frustrada, arruma problema com os outros lá e acha que o problema é Deus. Está cheio de gente pensando que igreja é isso e não é. Igreja é sobre um corpo de Cristo. Não é sobre você, Fernando, não é sobre eu, Célio, não é sobre uma pessoa. É sobre nós que somos corpo, somos membros
de um corpo, mas, acima de tudo, é sobre o evangelho de Cristo que transforma. Que transforma. Então, por isso que eu falo para você, que a tendência hoje, como igreja, é mostrar estrutura, é mostrar, como diz, venha e vamos lá, e Deus vai fazer para você, e você vai conquistar tudo, e você vai ganhar tudo, porque Deus vai ter que fazer mesmo, e pronto. E aí que tem muita gente que se engana. Pastor, e o senhor enxerga isso, que isso tem gerado competição entre igrejas e denominações? Como que o senhor enxerga isso? A competição sempre teve, desde a época de Pedro. Pedro, quando estava com Paulo, né? Paulo pensava de um jeito, pensava de outro. Aí Pedro com Barnabé, Paulo com Barnabé. Isso é normal. Né? O povo fica, você fica vendo os irmãos aí brigando, né? Os irmãos de sangue, que são referência no mundo, brigando aí por causa de igreja, por causa de placa de igreja. Ah, que absurdo. Isso sempre aconteceu. Isso é novidade, porque o povo quer criar, né? Tal. Então, essa competição, ela existe. E essa diversidade, multiformidade que a Bíblia fala, multiforma das igrejas, do evangelho, isso é normal, porque ninguém vai poder falar, não teve nenhuma igreja que me coube. É porque tem hoje em dia que você vai... Igreja que o cara tá lá ainda na época do banco de madeira e tá do piano bom. ali. Bom, tudo bem. E, na verdade, essa é uma ideia que, se todos pensassem dessa forma, eu acho que esse corpo, a igreja em si, seria diferente, porque nós precisamos entender que talvez a minha mensagem chegue até um determinado ponto e a mensagem do Senhor chega até uma outra pessoa. Então, é essa diversidade que, às vezes, as pessoas precisam entender. Que uns eu sou da Batista, outros eu sou da Assembleia, amém. O importante é que o propósito seja... E o que é feio, né, Fernando, é a gente achar que é só a nossa verdade que predomina. Exatamente. É assim, alguém chegou um dia e falou, pastor, o que você acha da igreja tal? Eu falei, não acho nada, irmão. Mas como assim? Para que eu vou gastar tempo e energia querendo até falar de igreja tal? Para que isso? Se for querer contar comigo para falar mal de igreja, não preciso contar. Eu falo mesmo. Por quê? Deixa a pessoa para lá. Na verdade, hoje em dia, né, Fernando, você vê tanta gente querendo só ter like, né, ter seguidor por querer levantar polêmicas a respeito de falar mal do fulano. Cria rivalidade. Né? Vou falar mal porque o André Valadão tá brigando com o Felipe Valadão e a Maria, eles são irmãos de sangue. Que absurdo. Para que isso, cara? Para que isso? Veja o que as pessoas estão fazendo, contribuindo para o evangelho. Mas as igrejas hoje estão cheias de igreja coach, igreja... Rapaz, deixa para lá, deixa a pessoa fazer para lá. E tem gente que, às vezes... Ele, igual você falou, está sendo alcançado porque precisaria de uma linguagem assim. Tem gente que eu não tenho a conexão que você tem. Tem gente que conhece um político, um empresário. Tem gente que conhece o mendigo. Exatamente. Cada um comunica com alguém. Por exemplo, eu já peguei algumas pessoas e veio para cá de recuperação. Várias vezes eu fiz isso. Mas eu não tenho a habilidade que uma pessoa está lá que eu falo, cara, o cara tem que ter muito amor. Né? Então, assim, a igreja precisa entender isso. Mas voltando ao assunto do princípio, Fernando, o que eu enxergo como igreja e que a gente não pode perder? Isso, se a gente perder, aí a gente sai do propósito. E aí, pastor, entra a ideia... É o princípio de se voltar para Cristo, realmente. Exatamente. E uma ideia que eu também acredito é aquela seguinte, as ovelhas não são nossas. Sim. As ovelhas são do Senhor. E ele diz que elas entrarão e sairão e elas vão... E o maior problema do pastor é entender isso, né? Eu sou pastor na mesma igreja já há 23 anos e eu, como pastor, eu sofro sempre esses ataques emocionais e, enfim, todo esse negócio que pastor tem, né? E, enfim, eu até brinco com meus colegas e falo, essa raça é muito difícil. É muito difícil. Porque, assim, às vezes o cara acha que ele não pode ter amizade. Pastor sofre muito, Fernando.
Pastor sofre, coitado do homem, porque o cara acha que. Porque ele que achou isso. Né? Ele achou que ele tem que vestir aquela capa religiosa e ser uma pessoa diferente, e não pode estar triste, ele não pode ter amigo, ele não pode estar no meio das ovelhas. Olha o que chegou, rapaz. Quase que intocável. Meu Deus, como assim? Eu fico falando, nossa, eu fico com dó, eu falo, coitado, porque. Um cara virou bicho da caverna, né? Virou homem da caverna, porque o cara pensa, eu não posso ter amigo. Eu não posso estar no meio das pessoas que eu deveria estar. Porque se eu estou numa igreja e eu não posso estar no meio das ovelhas, entre aspas, então... E outra coisa, você falou, o cara pensa, as ovelhas são minhas, me abandonou. Você me abandonou, irmão. Você não poderia ter me deixado. Você é um ingrato, não é isso? Você é um ingrato, porque eu fiz tudo por você. Eu peguei você lá na lama e hoje você está restaurado e agora você vai para uma outra igreja que é melhor, né? Não é nosso. Ninguém é nosso. O que eu tenho 2 filhos. Né? E até os filhos você cria. Até um certo período. Meu filho, eu criei ele, dei tudo melhor, casou. Acabou, meu irmão. A Bíblia fala, os filhos são herança do Senhor. Então a gente não tem os filhos, a gente é um instrumento de Deus para criar os filhos. Agora eu achar que eu sou dono de uma pessoa que apareceu na igreja e por acaso não, pelo Evangelho de Jesus, que é restaurador mesmo, é tudo sobre isso, como eu falei, e glória a Deus por isso, e que se eu fui um instrumento para ser boca, para falar e para ensinar, que bom, agora eu não sou dono de ninguém. Então, assim, eu já sofri muito também, Fernando, achando isso aí que você falou. Já sofri demais, cara. Nossa, eu falava, puxa, a pessoa foi ingrata, ele me abandonou. Hoje eu entendo aquilo que eu te falei. Hoje a minha vida, ela é baseada num princípio. É sobre Cristo, sobre Ele, entendeu? Tudo é sobre Ele. A unção que eu carrego não é minha. Tem já viu esses caras? Minha unção, a minha... Como assim a minha unção? Como assim, né? Não é sobre o que eu sou. O senhor é só um vaso, né? E outra coisa, é aquilo que a gente já falou. As pessoas se perdem quando pensam que elas devem ser a melhor versão delas mesmas. Então, se eu pensar que eu só devo ser a minha melhor versão, então eu estou limitando aquilo que Deus pode fazer em mim. Porque a minha melhor versão, Fernando, eu acho que pode ser até legal, tudo, mas é homem. Vai ter falha, vai ter limitação. Então, eu questiono um pouco quando as pessoas acham que é só sobre a sua melhor versão. Não é. O que Deus pode fazer em nós e através de nós é infinitamente mais de tudo aquilo que a gente possa pensar. Então, você vê aqui, a Bíblia é clara, fala, o que Deus pode fazer em nós e através de nós é infinitamente mais do que aquilo que eu posso pensar. Então, tiro eu do que aquilo que eu posso pensar, do que aquilo que eu posso imaginar. Então, tiro eu. Quebra todos os limites. Então, assim, não vamos limitar e não vamos achar que é sobre nós. Então, assim, falando do princípio, como eu te falei, da igreja, eu penso que a igreja se perde, sim, quando ela trata somente o eu, não trata o coração, e quando ela se volta para o evangelho egocêntrico. Aí você pergunta, o que é o evangelho egocêntrico? O evangelho é errado. Porque evangelho, a própria palavra já fala, é sobre Deus, sobre a palavra, sobre quem Jesus é. E então eu entendo que a igreja precisa ser cristocêntrica. Então vamos nos voltar, mas não no tempo, mas nesse princípio. E voltar para os princípios. Porque o povo confunde, né, Fernando? Acha que princípio é época. Não. Isso aí eu acho que é o alicerce de uma edificação que ela pode desabar, mas o princípio ele tem que estar lá. Exatamente, exatamente. Que não é princípio sobre tempo, é princípio sobre o sólido da estrutura verdadeira que é o Evangelho de Cristo. Então a igreja não pode se perder nisso. E eu até penso que pode ser o que aconteceu lá na Europa, nos Estados Unidos. E é interessante que quando Jesus fala para Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa rocha, você vai edificar a igreja. Ali eu acho que ele deixa um princípio muito importante, de que
a igreja ela tem que estar solidificada em algo firme. E algo que não possa romper. E eu acho que quando a gente fala isso, a gente fala da palavra, a gente fala de princípios, a gente fala de coisas... Renúncia, de coisas inegociáveis que realmente Jesus ali, ele falou sobre voltar. pedra. Sabe que voltar é um princípio. Mas não voltar no tempo, mas voltar quando você cai, quando você erra. Por exemplo, Lucas 22, 54. Pedro seguia Jesus de longe. Alguma coisa estava errado com ele. Porque não era para ele estar seguindo Jesus de longe. Como? No momento que Jesus, a Bíblia fala que Jesus agora ele foi pego pelo sacerdote para ir para casa do sacerdote, enfim. Ele ia cumprir o propósito de se tornar uma ovelha que derramaria o seu sangue, como uma ovelha pura, como deveria ser. E aquele sangue seria oferecido a Deus. Isaías fala, ele vai ser moído pelas nossas transgressões. Agora, o momento que aquilo se cumpriria. Mas Pedro está de longe, cara. Como? Cadê aquele Pedro e engraçado, que arrancou espada, arrancou a orelha dos outros? E engraçado que o senhor falando aí, Jesus foi muito perseverante com Pedro. Porque ele vai lá, resgata Pedro numa condição que ele estava, pescando, pescador. E olha que forte isso aí, Fernando, isso é muito forte. Ele falou, Pedro, eu te farei pescadores de homens. Jesus morreu, Pedro voltou para onde? Foi pescar. E Jesus encontra Pedro no mesmo lugar. E alguma coisa estava errado com ele mesmo. Estava errado. Porque aquele seguir Jesus de longe por ele já tinha, na verdade, ele já tinha negado. Ele negou depois um pouco, quando perguntaram para ele, mas aquele homem que está lá, você conhece? Não conheço. Negou 3 vezes. Então, aquela rota dele já era uma rota que ele já estava na queda mesmo. Então, alguma coisa aconteceu com ele. E aí a Bíblia fala que ele voltou a pescar. Então, voltar a pescar para mim e para você, não sei se você gosta de pescar, eu não sou pescador. Também não sou pescador. Agora, para nós não seria problema. Agora, para Pedro, voltar a pescar é a decepção que ele estava carregando. Né? E o bom é que Jesus a graça e a misericórdia dele não tem fim mesmo. Porque ele voltou lá e fala, não, Pedro, eu te farei pescador de homens. E ele não precisaria voltar, Fernando. Porque você vê Jesus como né? É o amor que a gente não entende. Não. A gente não entende esse amor. Porque ele falou assim, olha, eu já cumpri tudo, já morri, já venci a morte, já me tornei o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o meu sangue derramado puro, né, como era no Antigo Testamento, né, na expiação, dois cordeiros, um sacrifício, o outro manda para o deserto. Jesus se fez esse cordeiro. Quer dizer, Jesus falou, está consumado, acabou. Jesus, tá bom, já venci, vamos embora agora. Vamos para o Pai. Não. Eu tenho que ir lá encontrar com Pedro. Tá de brincadeira, né? A gente não entende esse amor. Não. A gente não entende. Então, assim, é por isso que o voltar é um princípio que a gente tem que ter também. Por isso, Fernando, que a gente volta mais uma vez para esse evangelho que não é sobre nós. Porque a gente, em algum momento, a gente vai se limitar a gente nem entende, pastor, muitas vezes, porque a gente não... acho que se Deus mostrasse o nosso futuro, o nosso procedimento seria diferente. Então, a gente muitas vezes nem entende o lugar onde Deus quer nos levar, porque se Ele mostrasse, a gente poderia se corromper por outro objetivo que não seria Ele. Isso eu acho que é fato. E aí Pedro, daquele jeito, como ele imaginaria, né? Aí ele olha lá, Jesus? Como assim? Aí ele estava nu, né? Pulou. Estranho, né? O cara pescar nu para quê, né? Alguma coisa errada. Tava estranho, né, Pedro? Ele estava meio estranho, né, Fernando? Exatamente. Aí ele pula lá e vai até Jesus, que aí Jesus, naquele momento, restaura Pedro. Né? No final de Lucas, você vê... aí João, ele no capítulo... você vê ali toda aquela história ali, João 21, se não me falha a memória, e Jesus, então, pergunta para Pedro, você me ama? Você me ama? Você me ama? E no final de João, no início de Atos, Pedro já é outro homem. Então, quer dizer, Jesus tinha que encontrar com ele. Exatamente. Jesus falou, eu não posso deixar que a minha promessa pare ali. Não posso deixar que a minha promessa ela seja interrompida ali por um deslize de Pedro, né? Por uma questão que ele seguiu de longe. E Jesus nos ensina não desistir das pessoas, né? Exatamente. Ele não desiste, ele demonstra isso numa pessoa que era muito próxima a ele, que era Pedro.
Então, esse ensinamento é fantástico. E aí no capítulo 2 de Atos, a igreja é cheia do Espírito Santo. Aí no capítulo 3, Pedro já está pregando e uma multidão conhecendo Jesus. Então você vê essa obra restauradora na vida de Pedro. Então por isso que eu falo, Fernando, a gente tem que se voltar como igreja para entender que não é sobre nós. Não é sobre aquilo que a gente pode fazer. Talvez se fosse a gente falando com Pedro, a gente tinha largado, era de mão. Né? A gente desiste fácil, né? Já viu que hoje em dia é fácil as pessoas falarem assim, não, isso aqui eu já troquei de prateleira. A nossa melhor versão desistiria. E fala assim, esse olha, não tem jeito. Um dia eu estava vendo um irmão falando, ó, eu sou obrigado a amar as pessoas, porque eu sou cristão e como cristão tem que amar. Agora, gostar eu não sou obrigado, não. Esse aí eu amo, mas ele para lá e eu para cá, como eu já troquei de prateleira. Então é fácil hoje em dia porque a gente é limitado. Então as pessoas trocam outras de prateleira, trocam, até aprendem, né? Ó, gaste tempo com pessoas que tenham a contribuir com você. Sente à mesa de pessoas que têm muito conteúdo por você. Alguma coisa errada nisso? Não. A gente tem que gastar, a gente tem que aprender. Só que tudo errado quando a gente traz isso para o Evangelho. Né? Porque o Evangelho é sobre Jesus. Então a gente não vê isso de Jesus. Vai ver a vida de Jesus. Jesus gastava tempo com mendigo e Jesus gastava tempo também com príncipes. Jesus gastava tempo com pessoas importantes, mas gastava tempo também com uma mulher que havia adulterado e agora, segundo a lei de Moisés, deveria ser morta. Então, quer dizer, Jesus gastava tempo para entrar na casa de um homem que era mal visto pela sociedade, né, como Zaqueu. Né, e aí ele chega e diz, a salvação chegou dentro dessa casa. Então, quer dizer, quando as pessoas começam a trazer esses princípios para dentro da igreja, é perigoso. Perigoso, porque senão você começa a ter um evangelho muito grosso. Um evangelho muito... Né? E aí tudo que eu falo, Fernando, por isso que a gente tem que ter dosagem certa. Porque, ao mesmo tempo, também, você não pode ter uma igreja que só fala de amorzinho e de perdão. Não se torna verdade, né? Porque senão não se prega mais a transformação. Não se prega mais a transformação. E Jesus falou, vem, eu vou te aceitar do jeito que você está. E sei que você é fraco mesmo. Né? Eu sei que não é sobre você. Eu não tenho nenhum problema em falar, Fernando, que não é sobre mim. Eu não sei, irmão, desperta muita expectativa em mim, não, porque eu posso te decepcionar. Entendeu? Uma hora que você precisar de mim, pode ser que eu não possa te atender. Entendeu? Tem pastor, Fernando, agora você falou, coitado dessa classe, né? Sofre. Porque o cara pensa assim, não, eu tenho que ser o fortão, eu tenho que mostrar para a igreja que eu sou o super-homem, que eu sou o tal, ó, irmão, qualquer hora que precisar de mim, pode contar comigo, porque eu sou poderoso, tá saindo até raio da minha mão já. Que isso, cara? Para com isso. Você vai ficar pesado. Por isso tá cheio de pastor e pesado. Tá cheio de pastor aí deprimido, desistindo. Porque eu conheço de gente que desiste. Não desiste. Por quê? Porque ele carrega um peso que ele não deveria carregar. E não deveria carregar, não é sobre a gente, não. É sobre Jesus. Só que tem um detalhe. Isso não pode ser um motivo para a gente não pregar uma igreja que não é mais transformada. A gente não assume nem a culpa e nem a glória, né, pastor? Mas só que o evangelho é o mesmo. E o evangelho continua sendo sobre renúncia. A renúncia tem que existir. A pregação sobre transformação de vida tem que existir. Por exemplo, tem igreja hoje, Fernando, que não prega mais sobre alguns assuntos. Por exemplo, pastor? Por exemplo, tem gente que acha que falar sobre casamento na igreja hoje vai ter problema, que está cheio de gente lá casando 3 vezes. Para um terceiro casamento. Aí ele prefere, não vou mais falar sobre casamento. Porque se eu falar sobre casamento, eu vou desagradar um tanto de gente aqui. E aí? E aí? Né? Então, sobre isso que eu falo para você, que a igreja se perde quando ela traz esses princípios para dentro da igreja. Mas eu vou pregar sobre casamento aqui, mas tem um líder ali que já está no 3º casamento. E as 3 mulheres dele estão dentro da igreja. E aí? Não vou pregar. Vou pregar. E uma hora ele vai ter que entender que ele precisa andar no princípio. Não vou pregar sobre bebida, porque hoje em dia é normal beber. Né? E aí, Fernando? Quer dizer, está existindo uma confusão na igreja.
Porque não é sobre o tempo. Não é sobre o tempo, é sobre o princípio. E o princípio não é o tempo. O princípio ele não se perde pelo tempo. Então, quer dizer, princípios que existem, mas pela modernidade da igreja, hoje não são falados mais. Então, isso aí eu questiono. Eu não vou ficar, como diz, brigando, falando nome. Para que isso? Porque, às vezes, o erro que o cara tem, eu não tenho. Ele vai achar um erro meu e falar, mas isso aí. Uhum. Mas a gente precisa entender, por isso que eu falo para você. Por que eu falo de princípio tranquilo? Porque não é sobre mim, não é sobre eu, não é sobre o Célio. O evangelho não é sobre o que eu sou, não. Deixa de lado o que eu sou e olha para Cristo. Aí você vai falar sobre princípio, você vai falar sobre renúncia, você vai falar sobre transformação, você vai falar sobre isso, sobre aquilo, sobre tudo que a Bíblia fala. Pastor, e o senhor vê que muitas vezes as pessoas têm deixado de falar sobre esses princípios com medo de perder as pessoas? Com certeza. Com certeza. Porque hoje você querer trilhar esse caminho do princípio, já está acabando o nosso tempo aí. Já. Uma pena. No início eu falei, olha, 1 hora é muito tempo, né? Tinha tantos outros assuntos aqui. Eu acho, 1 hora eu volto de novo para a gente falar sobre certeza, essas polêmicas aí. Certeza. Que não deveriam ser polêmicas, mas infelizmente são igual a sua pergunta. Você acha que falar, tem gente que não está falando com medo de perder? Eu acho que tem. Porque hoje você assumir essa conduta de falar do princípio, parece que você é o chato. Parece que você é o juiz. Ah, tá querendo ser juiz? Não, eu estou pregando a mesma mensagem que era pregada há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Só que hoje você tem pastor que não está pregando com medo de perder pessoas. Mas assim, afinal de contas, a igreja existe para quê? Para ganhar pessoas? Não. A igreja existe para ser grande? Não. A igreja existe para ser multidão? Tudo isso é vaidade, cara. O cara vai lá, olha a minha multidão aqui. Mas a igreja existe para que, através dessa porta aberta, pessoas entendam o princípio do evangelho, que é a transformação e a salvação. A gente ainda é ser trino. A humanidade evoluiu, mas não criaram robô que tem alma ainda, Fernando. Uhum. Né? Criaram robô, que está até falando, mas não tem alma. O robô não é trino. O robô não é nem... O robô ele só tem uma capa. Ele não tem o espírito, que é o fôlego da vida, e ele não tem a alma, nem carne ele tem um ferro ali. Então a gente é alma, a gente está em um corpo e temos um espírito, que é o fôlego da vida. Então a gente não pode esquecer disso. A igreja existe para que essa alma tenha um encontro com Cristo. O evangelho existe, Jesus morreu pelos nossos pecados, o céu e o inferno existe. Existe, cara. Agora eu vou ficar preocupado em ter uma igreja cheia em cima de amar as pessoas omitindo a verdade? Não! Quando eu omito a verdade em cima de querer ter as pessoas, eu estou odiando essas pessoas, eu não estou amando. Eu não estou falando de um evangelho que deveria ser falado. Então é aquela história. Agora, isso aí é uma polêmica geral. Uhum. Porque agora a gente já falou, tem assunto que não é falado. E, infelizmente, é em cima de não querer perder. Mas perder para quem? É uma pergunta que eu até faço, né? Uhum. Quando você fala, tem gente que está omitindo a verdade com medo de perder, mas perder para quem? Perder para quem? Perder para mim? É melhor eu perder essa pessoa para mim, mas ela se encontrar em Cristo, então, em outro lugar. Ou eu querer ganhar ela para mim, ela nunca se encontrar com a salvação. É um negócio a ser pensado. Até um tema depois para você discutir com alguém aí, né? Quer dizer, eu perco a pessoa quando eu falo a verdade ou eu ganho? Porque eu posso perder ela de mim. Mas se eu ganhei ela para a verdade, eu ganhei. Quer dizer, a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Eu levo isso para mim como princípio. Deus às vezes usa pessoas para me ofender, mas para me mostrar o que é, na verdade, aquilo ali. Então, se eu sou ofendido com a palavra, se eu sou constrangido com a palavra, se eu sou quebrado com a palavra, é isso que eu preciso. Eu não tenho que ir para a igreja para ficar me amaciando. Eu tenho que ir para a igreja para ser quebrado. A palavra tem que me quebrar. Eu tenho que ser confrontado com a palavra. Então, isso que vai gerar transformação para mim. E eu preciso me voltar sempre para isso, né? E eu falo de mim mesmo, que estou quase a vida inteira, com 49 anos na igreja, e todo dia eu falo, Deus, tem misericórdia de mim, eu preciso ser transformado. É um processo de transformação diário, né, pastor? Até no último dia da vida. A gente vai estar
querendo se voltar para Cristo. E isso tem que ser... E essa é a verdade, tem que queimar dentro da gente, né? Amém. Pastor, partindo agora já para o final, eu queria que o senhor olhasse aqui para essa câmera e falasse com uma pessoa que se identificou com essa mensagem deste podcast. Talvez se sente perdida dentro de uma igreja, ou talvez tenha essa ideia de que a igreja do passado é melhor que a igreja do futuro. Deixa uma mensagem clara para essa pessoa, para que ela se encontre. E ela policie seu coração para ver como que ela deve proceder diante dessa situação. Interessante quando você fala, perdido dentro da igreja. Puxa vida. Né? E de repente você nos assiste e você está decepcionado. Mas você está decepcionado muitas vezes com o líder, com o pastor, com o sistema. Você diz, eu não suporto esse sistema, igreja. Sabe por quê? Por duas coisas. Primeiro, que você precisa entender o que é a igreja. Igreja é um corpo de quem? De Cristo. Você pode ter certeza que Cristo, Jesus, o Messias, ele nunca te decepcionou e nunca te decepcionará. E segundo, porque você se perdeu no princípio do que é ser um cristão. Então a palavra que eu deixo para você é o seguinte: volta para a igreja. Igreja mesmo, vai para o culto. Não existe servir a Deus sem estar ligado num corpo. Em segundo, o evangelho não é sobre uma pessoa. O evangelho não é egocêntrico. Não é sobre o que eu sou ou sobre o que você é. Mas sempre foi, é e sempre será sobre Cristo. Como diz lá em Hebreus, ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Interessante, Fernando, que ele é. Porque para Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. Ele é. No passado, ele é no presente e ele é no futuro. Isso é maravilhoso. Isso é o Deus que a gente busca, esse é o Deus que você serve. Ele vai se revelar a você, com certeza, se você buscá-lo. Deus te abençoe. Amém, amém, amém. Pastor, muito obrigado por esse bate-papo, por essa conversa tão enriquecedora que trouxe, eu acho que, tanta clareza para quem está assistindo e talvez está vivendo uma situação como essa, ou com muita confusão assim na mente. Eu quero agradecer ao Senhor. Deixa pra gente onde está localizada a Igreja do Senhor, para que as pessoas possam conhecer também. Estou aqui em Cuiabá, na Dante de Oliveira, em frente ao muro do Alphaville 2. Você que mora em Cuiabá está convidado, vá uma hora cultuar com a gente. Você que está afastado, você que não conhece Jesus, estamos ali para falar desse evangelho, né? E Avenida Dante de Oliveira, em frente ao muro do Alphaville 1, certo? Fica fácil para quem conhece Cuiabá. E qualquer coisa também pode nos acessar no Instagram aí, Célio Lazarotti. Vai estar aí embaixo. Tá bom. E eu quero agradecer, Fernando. Eu gosto muito de falar das coisas de Deus. Você vê que a gente ficou esse tempo, para mim foi tão rápido. Para mim também. A gente ficaria mais 2 horas aqui, né? Quero agradecer de verdade, parabenizar todos vocês por esse trabalho brilhante, né? Nesse meio de comunicação, levando o evangelho. Conheci o seu pastor lá em Rondonópolis, que é meu xará. Xará, pastor Célio. Um abraço para ele e toda essa igreja abençoada. Amém. E nós somos a igreja de Jesus na Terra, né? E nem deu para falar dos eventos, né? Mas Porque esse ano a gente tem Expo Gospel aqui em Cuiabá, que é um evento que a gente já realiza desde 2012, né? E tantas coisas boas, tudo isso para o reino de Deus, né? Amém. E agradeço que Deus continue abençoando vocês, esse projeto tão maravilhoso, e estou à disposição. Amém, amém, amém. Para você que nos acompanhou também, nós te agradecemos por estar junto com a gente, assistindo esse podcast, que realmente ele possa te abençoar de alguma forma. Acompanhe o pastor Célio nas redes sociais dele, vai estar aqui embaixo no nosso rodapé. Lá você vai ficar por dentro dos eventos que ele realiza. A gente vai trazer ele outras vezes para falar sobre os eventos. Vem muita coisa boa por aí e que você possa acompanhar ele, a igreja, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado por cada mensagem que o pastor for trazer. Amém? Queremos te agradecer mais uma vez por estar com a gente até agora. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Falando da Palavra.